Olá, galera! Voltei, apareci, estou vivíssima da Silva. Enfim, eu vou fazer esse vídeo para falar da cirurgia em si, né? Faz 2 semanas que eu fiz a cirurgia, otoplastia, e eu vou fazer 2 vídeos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Um vídeo eu vou falar só da cirurgia e o outro vídeo eu vou falar só do pós-operatório, certo? Então, como já falei, eu fiz a cirurgia pelo SUS. Pelo que eu sei, pelo menos 3 hospitais aqui de Fortaleza, hospitais públicos, disponibilizam essa cirurgia, porque ela não é considerada uma cirurgia exatamente estética. Então, como eu falei no outro vídeo, é uma cirurgia corretora, que no caso a pessoa tem como se fosse um defeito, né? No caso, a orelha proeminente, que precisa ser corrigido, certo? Então, no dia da minha cirurgia, eu fiquei nervosa, mas não pela cirurgia em si. Eu fiquei com medo de alguma coisa dar errado, do tipo, eu me atrasar, ou o médico ficar doente e não aparecer, sei lá, alguma coisa assim, ser remarcado. Não pela cirurgia em si. Então eu fiquei bastante ansiosa e eu tomei um remédio, na verdade é um fitoterápico, tá? De venda livre, não precisa de prescrição médica, não precisa de receita para comprar. Se chama Valerimed, é uma espécie de calmante. Porque como eu não ia ter sedação, eu decidi tomar esse fitoterápico, que eu já uso às vezes, né, quando eu tô com insônia. Então é uma coisa bem leve, mas que ajuda. Mas, por favor, se vocês forem fazer isso, testem antes pra ver se não tem alguma alergia, alguma coisa do tipo, tá? Aí, no caso, eu tomei logo 3 comprimidos. Enfim. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui esperar, eu fiquei bem calma, mais calma do que eu esperava, porque eu sabia que era uma cirurgia simples, eu já tava esperando aquilo por muito tempo, é algo que eu queria muito, né? Então, eles pediram para que eu levasse um acompanhante, porque precisava de alguém para segurar minhas coisas, porque não tinha onde colocar. Quando a gente chega lá, eles pedem para tirar tudo dos bolsos, chave, cartão, enfim, tudo. E aí você entra no centro, no ambulatório de cirurgia, e aí lá eles vão te dar uma roupa do hospital. Aí pede pra você tirar toda a sua roupa. Você tem que tirar tudo, 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 tudo. E aí veste uma calça, uma blusa do hospital, coloca uma touca na cabeça e um sapatinho, que eu não lembro o nome, no pé. Eu ainda tive que esperar, porque antes de mim tinha uma mulher que ia fazer a retirada de um sinal. Só que foi assim, bem rápido dela, uma coisa bem simples, né? E depois a minha vez. Eu fiquei muito surpresa porque tanto os médicos como a enfermeira que ficou comigo me trataram super bem. Na sala da cirurgia ficaram comigo 2 médicos, sendo que um é residente e uma enfermeira ou técnica de enfermagem, eu não sei ao certo. Eles me trataram super bem, fiquei bem surpresa, gostei bastante. Diferente das atendentes, que são bem chatas. Mas enfim, né? Sempre tem um problema, nem tudo é perfeito. Sabe, atendente que você entrega o papelzinho quando você marca e tal, que lhe chama. Enfim, é bem chata, mas releva.
Eu deitei na cama, na maca, era uma sala bem fria, mas aí a enfermeira, ela me cobriu com lençol. E aí, eles, eu não sei se era porque o meu cabelo, a touca não tava segurando meu cabelo, mas eles enrolaram um lençol também na minha cabeça, grudaram com a pinça. E aí eles higienizaram todo o meu rosto e toda a minha orelha. Passaram lá um produto. Então eu virei de lado e eles foram aplicando anestesia, que é a parte que mais dói da cirurgia. Na verdade, a única parte que dói de verdade é a anestesia, porque eles aplicaram 20 ml de anestesia em cada lado e é vários furos que eles dão, né, com a anestesia ao redor da orelha. Começa aqui, aí vai dando outro furo aqui, aplica a anestesia ao redor de toda a orelha e por último uma aqui dentro, nessa parte da concha, certo? E logo a minha orelha ficou dormente, já não senti dor nenhuma quando eles cortaram. Eu escutava tudo, escutava eles conversando, enfim. E aí eu fiquei tão relaxada que eles perguntavam, tá tudo bem, tá tudo bem? Porque eu tava assim, quase dormindo. Tá tudo bem. E eu pensei que ia dar gastura, porque algumas pessoas falam que é muito ruim o barulho deles cortando. Mas não é tão ruim assim, é como se fosse um barulho de um pano rasgando, sabe? E tem a hora que eles pegam uma tesoura e separam como se fosse a pele da cartilagem. E aí nessa hora é um barulhinho tipo de esponja, sabe? E tem outro momento que eles também usam, se eu não me engano, é uma espécie de bisturi elétrico que meio que queima, sabe? Faz uma cauterização pra parar o sangramento e tal. E você sente aquela catinga de queimado. E também às vezes você sente assim o sangue escorrendo pelo seu pescoço. Mas enfim. E aí no caso, a médica ia explicando pro residente e ele ia fazendo a cirurgia. Então quanto tempo durou a cirurgia? 3 horas, bastante tempo, porque a médica ia explicando pro residente. E aí no caso da direita, que foi a primeira, demorou mais tempo, demorou 2 horas. E a esquerda demorou 1 hora. E foi interessante que eu estava tudo que eles estavam fazendo e ela estava explicando. Ah, o ponto mostardeiro, o ponto triângulo, não sei o que. Enfim, eu ficava prestando atenção em tudo. Uma parte que foi incômoda é porque como você fica muito tempo parado na mesma posição, sim, no caso, fica assim de lado e depois quando é na outra você vira. Então, o seu pescoço fica com torcicolo. Fica uma cãibra no seu pescoço. E aí, depois de um tempo, passa a incomodar muito. E quando eles pedem pra virar pro outro lado, você falta não conseguir mais mexer a cabeça. Parece que enfim, ficou dormente. No caso, eles retiraram um pedaço da cartilagem, certo? Porque eles falaram que o problema, no meu caso, era o excesso de concha. Então, eles retiraram a cartilagem, retiraram o excesso de pele atrás, deram pontos internos não absorvíveis, ou seja, pontos que vão ficar para sempre, e pontos externos também não absorvíveis, que os pontos externos precisou eu tirar depois, certo? Quando terminou a cirurgia, eles enfaixaram toda a minha cabeça, mas é o que eles chamam de capacete. Só que eles não enrolaram, tem alguns médicos que enrolam a cabeça da pessoa toda. Eles enrolaram o curativo como se fosse exatamente essa faixa aqui, né? Em volta aqui dessa parte da testa. E falaram que era pra eu ficar com curativo 1 semana até
o dia do retorno. E aí me passaram as receitas com os remédios, que no caso era um antibiótico, um anti-inflamatório e um analgésico. Então, eu queria deixar um recado para você. Se você for fazer autoplastia sem sedação, não se preocupe, tá? Não precisa ficar nervoso. Eu não senti dor durante a cirurgia, só na hora da anestesia mesmo. E na hora da segunda anestesia, parece que eu senti doer mais. Parece que eu já tava esperando aquela dor e essa parte, assim, não tem muita carne, é só mais pele e osso. Então, a anestesia incomoda, mas na hora que eles estão cortando, que eles estão costurando, você não sente dor. Você às vezes sente uma pressão, mas não é dor. Achei muito tranquilo, muito tranquilo. Como eu falei, só é cansativo, porque você fica muitas horas na mesma posição, tá? Mas não necessariamente a sua cirurgia vai durar 3 horas também. Pode ser que dure 1h30, 2 horas, que é mais comum, certo? Então, é muito tranquilo. Não fiquem nervosos. Próximo vídeo eu vou falar sobre o pós-operatório e o retorno na consulta, certo? Tchau!